Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 24. Posso questionar a Deus? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que seu coração esteja tão perto de sua presença que ela possa ouvir as respostas para seus questionamentos e anseios. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aí? Mas alguns poderiam dizer onde estava o anjo da guarda de Tés. Talvez como aquele outro Deus de quem o irônico tesbita falou. Ele estivesse conversando, ou estivesse seguindo alguém, ou estivesse viajando, ou estivesse dormindo e não devesse ser despertado. Extraindo de Tés Umbervilles de Thomas Verde. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Lucas capítulo 7, do versos 18 ao 23. Alguma vez você se perguntou por quê? Não apenas nas grandes questões da vida, mas também nas coisas pequenas, as coisas do dia a dia que podem ser muito simples, porém não menos frustrantes. Pergunto-me diariamente, por exemplo, por que não consigo me lembrar de tomar minhas vitaminas? Quero dizer, qual é a dificuldade de se lembrar disso? Ou por que 20 minutos depois que começo uma dieta, outra dieta diferente aparece mais atraente e eficaz, mesmo que seja a que eu estava fazendo quando esta parecia melhor? Certa manhã eu estava olhando para mim mesma no espelho do banheiro, fazendo-me uma dessas perguntas: por que estou tão pálida? Nunca percebi que minha pele era assim quando morava no Tennessee, mas desde que me mudei para o Texas, a diferença entre o meu tom de pele e das outras mães que pegam um ônibus para a escola é gritante. Elas parecem ter acabado de descer do cavalo depois de um galope revigorante, e eu pareço ter descido de um trenó depois de uma corrida de cães. Devo ter feito a pergunta em voz alta porque alguns dias depois Barry me deu um cartão. Na parte da frente dizia que todos os seus sonhos se realizem. Dentro havia um cartão de presente dado direto a uma sessão em um lugar chamado Plant Stem, uma clínica de bronzeamento. Olhei o cartão por um instante antes de sentir o impulso de dizer: Barry, isto é muito gentil da sua parte, mas não vou entrar em outra cama de bronzeamento enquanto eu viver. Tentei isso uma vez e foi como ser colocada para descansar em um caixão com luzes muito fortes. Não, esse é diferente, insistiu ele. Esse é um tipo de bronzeamento feito com spray. Ele parecia empolgado de um jeito que não era comum. Barry, 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 respondi. Se você acha que vou vestir uma roupa de banho e permitir que alguém do bronzeamento de aluguel passe uma mangueira pelo meu corpo, você está redondamente enganado. Não, não é assim, disse ele. Você tem a sua própria cabine particular. Eu paguei por ela. Então você acha que poderia experimentar apenas uma vez? Está certo. Uma vez cedi. Mas se ficar parecendo que eu nasci em Bombay, você vai ter de explicar isso para minha mãe. Mais tarde, naquele dia, entrei no estabelecimento e fui cumprimentada por algumas pessoas douradas. Ergui a mão fazendo o gesto vulcano. Saudações, povo dourado, venham em paz. Uma garota levou-me à cabine. Ela parecia uma cápsula espacial. Tudo bem, começou ela, tire as roupas e... Opa, espere aí, disse tudo? Sou uma cristã batista. Você pode usar isso, disse ela. Olhei para o que ela me mostrava. Era um pequeno adesivo de papel em forma de coração que não media mais do que 2,5 centímetros.
Isso deveria cobrir o quê? Perguntei. E você tem maiores? Ela riu como se achasse que eu estivesse querendo ser engraçada. Você coloca isso no braço. Depois, quando você o retirar, poderá ver o quanto está bronzeada. Ela disse que a porta da câmera era automática e que ao me aproximar ela abriria. E assim que estivesse ali dentro com os pés nas duas placas de metal, ela se fecharia. Então ela me deixou sozinha com o meu destino. Depois da 15ª vez, tentando ter certeza de que a porta da cabine estava trancada, despi-me e me aproximei da cápsula. Nada aconteceu. Tentei me aproximar dela por alguns ângulos, nada. Exasperada, decidi desistir, mas no instante em que me abaixei para pegar meu jeans, a porta abriu. Então entrei para me esconder, sentindo-me como o Capitão Kirk. Preparar teletransporte, Scott. Fiquei com os pés nas duas placas e esperei que algo acontecesse. De repente, uma voz robótica começou a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Se você nunca teve a experiência de se bronzear com spray, é difícil explicar como é receber um jato de solução de bronzeamento. Basta dizer que, embora a pessoa fique chocada com o jato inicial, seria melhor não abrir a boca e gritar. Sei disso agora. Depois de ter sido totalmente ensopada, o ataque frontal parou e a mesma voz robótica me encorajou a virar-me para que eu pudesse ser besuntada adequadamente. Finalmente, a experiência difícil terminou. Quando saltei para fora da minha câmera, pingando com uma substância marrom e pegajosa, vi o cartão de Barry sobre a minha cadeira. Que todos os seus sonhos se realizem. Tudo o que pude pensar foi que não era exatamente isso que eu tinha em mente. Você já passou por isso? Não falo da câmara de bronzeamento, que na verdade fez um trabalho muito bom. Quero dizer, você já passou por uma situação na qual se perguntou por quê? Deixando as brincadeiras de lado, sei que eu já passei por isso, e conheço outros que também passaram. Não é motivo de riso, ao contrário, a decepção muitas vezes pode levar à depressão e à desilusão. Ela fez até João Batista questionar toda a sua vida. Uau! Que o Senhor ministre no seu coração a respeito dos seus sonhos, das suas vontades, daquilo que é a vontade dele. Nós temos a liberdade para falar com Deus, para perguntar, para questionar sim, mas questionar como filhos e não como juízes. Questionar como aqueles que precisam de orientação, que precisam de que o Senhor nos dê clareza nos nossos próximos passos, na nossa caminhada. Que você tenha essa liberdade diante do Pai, de abrir os seus lábios e orar a Ele, e sobretudo de ouvir a sua resposta, ainda que ela não seja de acordo com a sua vontade. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.